Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Mindhunter Profile Serial Killers, que foi escrito pelo Robert K. Ressler, que ele já trabalhou no FBI, e pelo Tom, que tem um sobrenome um pouquinho difícil, então vou colocar aqui o sobrenome dele na tela. E esse livro daqui é um lançamento recente da Dark Side, inclusive eu estava doida pra poder ler e comentar aqui com vocês sobre esse livro. Mas antes de eu falar com vocês sobre esse livro daqui, que tá super interessante e maravilhoso, porque sério, Dark Side arrasando como sempre, já aproveita para você poder se inscrever no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem dia de vídeo novo aqui em História Rúvia. E também fica o convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. O Twitter, o Xbubble, e o Instagram, que é o História Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Como eu disse anteriormente, um dos autores do livro, o Robert Ressler, ele foi um ex-agente do FBI, que ele ficou muito importante, conhecido nessa área, por traçar perfis criminosos, por fazer entrevista com serial killers, para poder fazer esses perfis. Ele também já trabalhou com John Douglas, que é um ex-agente do FBI, que serviu de inspiração para o livro Mindhunter e também para a série. E por sinal, o Robert, ele também acabou sendo inspiração para um dos personagens da série Mindhunter, se eu não me engano é o Bill. E ele foi uma pessoa muito importante nessa área da psicologia, de traçar perfis criminais, que ele também acabou ajudando o autor Tom Harris, que é o autor que criou o Hannibal Lecter. Então, ele é um cara muito foda e que ele teve um papel muito importante na década de 70. Foi ele que criou exatamente o termo serial killer e ele fez vários avanços na época, ainda mais nessa questão de usar a psicologia para poder fazer perfis criminais, de localizar criminosos, porque naquela época algumas pessoas não colocavam muita fé nisso. E aqui nesse livro a gente basicamente vai ver um pouco do trabalho dele, nessa questão de criar perfis criminais, das entrevistas que ele fez com vários criminosos famosos como Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper, entre outros, que ele comenta um pouco das entrevistas que ele fez com os criminosos, de como é que foi conversar com esses criminosos. Ele relata muito dessa questão dos crimes em que ele trabalhou, de tentar traçar o perfil criminal, de prender um assassino. Ele também comenta algumas questões mais burocráticas do FBI, de alguns planos que ele queria colocar em prática, mas algumas pessoas achavam que talvez não daria tanto certo por conta dessa questão da psicologia. É um livro basicamente que ao mesmo tempo que a gente vai aprender um pouco sobre o trabalho dele, também vai ser sobre a vida dele, e é um livro que tem material realmente muito interessante, porque como falei, o Robert é um cara fenomenal no que ele fazia, então é muito interessante você ter descobrir um pouco mais desse trabalho dele, de como tudo isso funcionava, e são informações muito ricas que ele passa aqui no livro para o leitor. Um ponto que eu achei muito interessante nesse livro é a respeito que o autor aborda sobre como traçar perfis criminais, que muitas pessoas acham que é muito fácil, que é uma dedução que você faz, tipo assim, no passe de mágica, mas não é bem assim. Tem uma ciência por trás disso. Você vê crimes anteriores semelhantes com o que aconteceram para poder ir traçando o perfil criminal. Você se baseia em outros casos semelhantes para poder ir traçando. Então é muito interessante que aqui no livro o autor ele mostra vários perfis que ele fez para várias investigações, que ele se baseia em crimes semelhantes que ocorreram para poder montar um perfil. Às vezes ele faz algumas mudanças e no livro é o seguinte: tem o perfil que ele fez, aí depois ele vai e explica o porquê ele colocou cada coisa. Então é uma forma muito didática de você tentar entender como isso funciona. E o Robert, ao longo do livro, ele também menciona o seguinte, que o perfil criminal não é o que prende o criminoso. O perfil criminal serve para poder ajudar a polícia, para a polícia conseguir solucionar esses crimes, solucionar esses casos, que todo o mérito vai para a polícia. Que o perfil criminal serve mais para poder orientar a polícia a lidar com esses casos, a achar o criminoso. Inclusive, no primeiro capítulo do livro, a gente já tem um exemplo de um perfil criminal que ele traçou, e depois ele explica cada um dos pontos do que ele colocou, do porquê ele pensou, por que seria isso, por que seria aquilo, que ele vai ficando, isso torna tudo muito didático. Homem branco, entre 25 e 27 anos, magro, aparência pouco chamativa. Evidências do crime serão encontradas na sua residência, que deve ser suja e mal arrumada. Histórico de doença mental e envolvimento no uso de droga. Um solitário sem relações com homens e mulheres e provavelmente passa muito tempo em casa, onde vive sozinho, desempregado. Possivelmente recebe um auxílio por invalidez. Se morar com alguém, deve ser com um dos pais. Entretanto, é improvável. Sem passagem pelas Forças Armadas, abandonou o ensino médio ou faculdade sem formar. É provável que sofra de uma ou mais formas de psicose paranoica. Então, depois de apresentar esse perfil que ele traçou para um certo crime que aconteceu, ele foi explicando cada um dos motivos, porque ele pensou que seria um homem branco, porque ele teria tal idade, porque deveria sofrer algum tipo de psicose. Então ele foi explicando todos os pontos, isso torna muito didático e mostra que não é uma coisa assim, do nada eu vou pensar nessas características. Não, tem uma ciência, tem um estudo por trás
Não é apenas, vou brincar de adivinhação, realmente tem um embasamento muito forte por trás desses perfis que ele traça. Outro ponto muito importante que o Robert aborda no livro é a questão das entrevistas que ele fazia com serial killers, com os assassinos, que ele acreditava que conversando com esses serial killers, fazendo essas entrevistas, que poderia entender um certo padrão dos crimes, tentar evitar crimes futuros como aquele, mas para poder aprender necessariamente, para poder tentar aprender, evitar crimes desse jeito. Então ele comenta sobre isso, que muitas pessoas tinham interesse em entrevistar pessoas famosas como Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper, o filho do Sam, que o pessoal estava muito interessado em entrevistar esses criminosos notórios, esses serial killers mais famosos. Porém, quando era um pessoal não tão famoso, mas extremamente cruel e brutal, algumas pessoas sentiam um pouco de dificuldade, não conseguiam, ficavam incomodadas. Inclusive, o autor relata de uma das entrevistas dele com Ed Kemper que ele já tinha entrevistado o Ed Kemper umas 2 vezes. Uma delas foi inclusive com John Douglas, e na terceira ele resolveu ir sozinho, mas com uma situação muito tensa. E a partir daí criou-se a regra que toda vez que fosse ter uma entrevista com algum tipo de serial killer, um assassino, teriam que ser 2 agentes do FBI, nunca uma pessoa sozinha. O autor vai trabalhar muitas questões nesse livro, incluindo a análise dos crimes através da psicologia. Ele vai comentar das entrevistas que ele fez com diversos assassinos, dos casos em que ele já trabalhou, tudo que ele fez dentro do FBI, até mesmo algumas questões mais burocráticas, trabalho de planos que ele queria colocar em prática, de projetos em que ele acreditava e as pessoas não colocavam muita fé. Ele também vai quebrar alguns mitos que existem a respeito dos assassinos. No entanto, apesar da aparência de normalidade, seus lares, na verdade, eram problemáticos. Metade dos entrevistados apresentavam casos de doença mental no círculo familiar mais próximo, e o mesmo percentual tinha pais envolvidos em atividades criminosas. Quase 70% exibiam no histórico familiar algum caso de abuso de álcool ou drogas. Todos os assassinos, sem exceção, foram submetidos à violência emocional na infância, e todos se tornaram aquilo que os psicólogos rotulam como adultos sexualmente disfuncionais e incapazes de manter um relacionamento consensual saudável com outra pessoa adulta. Esses meninos cresceram em ambientes onde seus atos eram ignorados e não havia ninguém que pusesse limites em seu comportamento. É parte da obrigação dos pais ensinar às crianças o que é o certo e o errado. Esses garotos cresceram sem que ninguém lhes dissesse que enfiar um objeto no olho de um cachorro era uma ação que causava dor e não deveria ser feita, ou que destruir propriedade alheia era contra a lei. O ponto principal da educação nesses primeiros anos é a socialização, explicar para as crianças que elas vivem em um mundo onde existem outras pessoas além delas e que saber interagir é fundamental. Aqueles que mais tarde se tornaram assassinos nunca conseguiram entender o mundo em termos além de sua visão egocêntrica. Mindhunter Profile é um livro que é muito rico em informações, não só a respeito do trabalho do Robert, que de fato ele era um cara fenomenal e ele foi muito importante para o FBI, para as ciências comportamentais, por poder traçar esse perfil psicológico criminoso dos criminosos. Então ele teve um papel muito fundamental que ele desenvolveu. E é um livro muito interessante, que ele vai abordar muito nessa questão da psicologia dos criminosos, que ele vai analisar crimes, vai contar suas experiências, ele vai contar também das entrevistas que ele teve. Então, para quem se interessa sobre livros, sobre esses assuntos, sobre crimes reais, sobre assassinatos, de realmente entrar na cabeça dos assassinos, esse livro é realmente excelente. Eu gostei bastante desse material do livro, ainda mais para abordar essa questão psicológica, que realmente eu fico interessada em entender um pouco mais dessa questão da psicologia envolvendo nos casos, e esse livro realmente tem tudo. E eu também quero chamar a atenção para essa edição da Dark Side, que está maravilhosa. Os livros da Dark Side, como a gente sabe, sempre tem gravuras, ilustrações, uma edição muito bonita. E uma coisa que eu adoro é essa marcação laranja, como se fosse marca-texto, sempre chamando a atenção para o texto mais importante. E visualmente falando, eu achei que essa diagramação do livro está muito mais confortável do que de livros anteriores da Dark Side, que a fonte da letra está maior, o espaçamento está maior, não está tanto texto numa página, está confortável aos olhos, está visualmente agradável. E eu vou pegar um outro livro da Dark Side para vocês poderem ver, que aqui não fica tanto texto condensado, que ao contrário de edições antigas da Dark Side. Tá uma diagramação bem confortável. Eu peguei aqui o livro Casos de Famílias da Ilana Casoy para mostrar para vocês essa diferença. Aqui, como vocês podem ver, a fonte é menor e o espaçamento também é muito menor. Tem muito mais texto nessa página do que naquela. Ou seja, é um textão, parece que tem muita coisa para poder ser lida e visualmente não é tão agradável igual o outro livro lá do Mindhunter. E se você, assim como eu, também gosta de livros como Mindhunter, De Frente com Serial Killer, Anatomia do Mal, provavelmente você vai se interessar por esse livro daqui, Mindhunter Profile, Serial Killer, que vai trabalhar
essa questão dos assassinatos, da psicologia, de tentar estudar, entender a mente desses criminosos, pra gente conhecer a mente desses assassinos. Então é um material muito rico, muito completo. O Robert Ressler, de fato, ele foi um profissional muito bom no que ele fez, ele foi um cara incrível, ele fez muitos avanços na época, ele foi muito importante para essa ciência comportamental, de estudar o que ele fez foi muito importante, ele que criou o termo serial killer. Então é um livro realmente muito rico em informações, quem gosta desse tipo de livro realmente vai se interessar por esse livro. É muito interessante poder ver os casos que o Robert conta aqui, das casas profissionais dele. De fato é um livro muito interessante, muito rico em detalhes. Porém, eu sei que não é todo mundo que se sente confortável com esse tipo de leitura. Então, não recomendo esse livro para menores de 18 anos ou para pessoas muito sensíveis, porque às vezes aqui tem fotos ou até mesmo descrições que pode deixar a pessoa um pouco desconfortável, não muito à vontade, que não é todo mundo que consegue ter um estômago para poder ler e ver algumas fotos. Mas caso você tenha interesse de ler esse livro, conhecer um pouco mais do trabalho do Robert, que é fenomenal, eu vou deixar o link de compras aqui no box de descrição. E comprando por esse link você ajuda o canal e a Escritora Ruvian sem gastar nada mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, ainda mais se eles gostarem desses livros sobre casos criminais, casos reais, sobre conhecer a mente desses assassinos, o lado psicológico da coisa, que é muito interessante, tem muita coisa boa aqui que o Robert ele vai quebrar alguns mitos, falar algumas verdades, ele vai mostrar como é que esse trabalho de fato, então é muito rico para quem se interessa pelo assunto. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês leram, o que vocês acharam, que pessoalmente eu gostei bastante. Eu tava com muitas expectativas por já conhecer o trabalho do Robert e foi tudo aquilo que eu estava esperando. E também me contem aqui se vocês têm vontade de ler esse livro, quais são suas expectativas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada e até a próxima!